Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre gestão e governança, dois termos que estão em todos os manuais de empreendedorismo, da iniciativa privada e mesmo do setor público. Na verdade, gestão vale inclusive para a nossa vida privada, familiar, e neste programa lançaremos este outro olhar, então um olhar estratégico sobre gestão e governança, especialmente na perspectiva do processo de reconstrução do nosso Estado. Para isso, contaremos com a contribuição de quem entende e muito do tema. O nosso convidado é o Daniel Santoro, que é conselheiro de administração, mentor executivo, consultor e palestrante justamente de gestão, governança e estratégia. O Daniel tem mais de 25 anos de atuação no mercado como empresário, empreendedor e também em posições executivas de diferentes empresas. Ele é engenheiro agrícola de formação, pós-graduado em marketing pela ESPM e em administração de empresas na Califórnia. O Daniel dirigiu entidades importantes do terceiro setor, como a ADVB e a ONG Parceiros Voluntários, e tem uma forte atuação em conselhos e comitês empresariais e associativos. Desde que as chuvas atingiram o Rio Grande do Sul, o Daniel tem nos apresentado algumas perspectivas, reflexões, provocações muito interessantes sobre a necessidade de coordenação para que a gente possa superar efetivamente esse momento e, quem sabe, sair dele ainda mais fortes. Daniel, bom dia, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite, ainda mais para explorar temas tão relevantes para nós nesse momento e que particularmente para mim me são muito caros, né? Então, imagino. Agradeço o convite. Imagino. Daniel, gestão sempre, né? Gestão no meio de uma, digamos assim, aspas, confusão, como foi essa destruição, tanto mais importante. Eu diria que ela é fundamental, né? No momento que a gente vive um cenário como o que nós vivemos de enchente, é um cenário caótico, onde acredito que a sociedade toda se organizou, se auto-organizou, na verdade, para o salvamento, para acudir as pessoas que mais precisaram, mas imediatamente após a etapa de caos, nós precisamos organizar, né, a gestão, o direcionamento para a alocação dos recursos, que sempre serão menores do que a necessidade que nós teremos. O que tu queria uma leitura tua assim sobre o impacto dessa enchente no Rio Grande do Sul, para além da destruição vista, como é que tu enxerga o tamanho desse problema que nos restou? Eu costumo ser muito pragmático nas minhas análises. Eu acredito que nós ainda não temos a real dimensão desse impacto. Ainda não dá para saber. Mas ele é único, ele não é só único no Rio Grande do Sul, ele é único no Brasil, eu diria até que ele é único na América Latina. Quando nós paramos para olhar que um estado que é composto por 497 municípios e 478 foram atingidos, e atingidos de toda a ordem, na sua estrutura física, na sua estrutura econômica, social, ambiental, quer dizer, nós temos os impactos de curtíssimo prazo que estamos vivendo, mas nós teremos os impactos de médio e longo prazo. E esses que tu ainda achas que não dá para ainda não dá para dimensionar, ainda não dá para dimensionar, porque nós temos ainda, nós encerramos a parte de resgates, né? Nós encerramos esse primeiro ciclo. O segundo ciclo é a questão de assistência, e essa está em curso. Nós estamos com muitos abrigos ainda, nós temos pessoas fora das suas casas, isso está em curso. Mas em termos de reconstrução, de uma visão de longo prazo para não somente voltarmos ao ponto de partida, mas irmos além do ponto de partida, nós temos um enorme percurso ainda por vir. E é nesse aspecto que eu acredito que nós não conseguimos dimensionar os impactos. Até pelo seguinte, né? Nós vivemos num cenário de competição global entre países. E dentro dos países, competição regional. Enquanto nós estamos há 60 dias lidando com uma crise dessa natureza, os outros estados da União não estão parados. Estão voando. Né? Santa Catarina, Paraná. Exato. Então,
Então, quando a gente olha para esse estágio e olha os nossos competidores pelos nossos cérebros, pelas nossas empresas, pelas oportunidades, nós temos um desafio muito grande. E o ponto que eu trago sempre esse é um desafio diferente, que nunca foi vivido no Brasil. Se nós insistirmos em aplicar fórmulas antigas em problemas novos, provavelmente nós vamos conseguir resultados antigos. E esses resultados que a gente vem praticando nas últimas décadas, eles não são muito favoráveis para o Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos realmente ver isso de uma perspectiva nova. Um artigo que eu li teu, eu anotei aqui, tu falas assim, da evolução, justamente nesse ponto aí que tu estás tocando, né? Do jeito de tratar, da evolução de um modelo de governança de poder e competição, que é o que temos de maneira geral, nas nossas empresas e mesmo no setor público, para um sistema de governança em rede focado em organização e colaboração, e tu fala, portanto, até na mudança de um modelo mental. Me explica mais um pouco, traduz um pouco o que tu está querendo dizer com isso. O conceito de governança, governança corporativa, ele é relativamente novo. Ele ascende no final dos anos 90 nos Estados Unidos com os grandes escândalos, né, que nós tivemos a Enron e tudo mais, exatamente pelo conflito entre o agente, né, e quem detém a propriedade. Nós podemos desdobrar esse conceito para o conceito público-privado. E o que nós estamos vendo hoje? O Estado democrático de direito que todos nós queremos, e ninguém quer mexer nele, ele está insuficiente para lidar com os desafios que nós temos. Então nós precisamos conjugar a iniciativa privada com o poder público, e quando eu falo em poder público, ele é nas três instâncias, federal, estadual e municipal, que nós estamos com um grande desafio de fazer esse alinhamento e conjugação. Quando eu falo em poder público, eu falo no executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Quer dizer, nós temos uma complexidade de camadas, mas nós precisamos trazer o setor privado junto. E não somente o setor privado, porque ele também é insuficiente em si mesmo. Nós temos que trazer a sociedade civil para dentro desse processo. E essa conjugação de distintos interesses, ela não é simples, não é fácil, mas ela é necessária. Porque hoje, os sistemas de governança pública que nós temos, eles estão distantes da solução que nós precisamos, das soluções que nós necessitamos. E nesse sentido que eu digo, nós precisamos romper o modelo mental do paradigma da disputa do poder pelo poder. E eu acho que isso nós ainda não estamos conseguindo romper, e entender que o setor privado sem o poder público não vai conseguir mexer em políticas públicas. E num país onde 40% do PIB passa pelo poder público, se eu, empresário, não olho como trabalhar e como contribuir com o poder público, eu não vou conseguir extrair o melhor resultado para a minha própria organização. Mas, ao mesmo tempo, a capilaridade dos problemas sociais, haja vista a resposta que nós tivemos nas enchentes, que as comunidades se auto-organizaram para o salvamento, para o acolhimento. Então nós temos três forças que elas são indispensáveis para a construção desse novo modelo. Agora, o desafio é, como é que eu executo isso? E o Rio Grande do Sul, particularmente, eu tive a oportunidade de participar de um projeto inovador, e isso me mobilizou a escrever esse artigo, que foi o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Que teve agora no governo Leite. Que teve no primeiro governo Leite, é uma iniciativa que nasceu ainda com o governador Sartori, o decreto, foi implantado no começo do primeiro governo Leite. E eu tive a oportunidade de ser um dos membros da sociedade civil e assumir voluntariamente o papel de coordenador do comitê de governança. Então eu vi esse processo sair de uma folha em branco e tomar uma dimensão extraordinária de coalizão entre esses múltiplos agentes que nós estamos falando. Então, a minha provocação à sociedade em si é dizer assim, nós já tivemos um modelo que nós tínhamos 7 conselheiros do Poder Executivo e 7 da sociedade civil, um conselho paritário. Entretanto, na sala do conselho chegava a ter 60, 70 pessoas. Estava conosco à mesa o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, tinha entidade de sociedade civil, tinha industriais. Por quê?
Porque a atratividade daquele fórum que lidava com questões tão complexas, mas que conseguia fazer a mediação dos diálogos, ela foi muito positiva. Então, nós precisamos, por um modelo de governança dessa natureza, nós precisamos de decodificadores. Como você faz aqui no seu programa. Você decodifica do público para o privado, do privado para o público, da sociedade civil, você captura a necessidade e decodifica. Então, nós precisamos desses decodificadores, desses mediadores, porque, volto a dizer, o problema é de uma grande profundidade, de um grande impacto de longo prazo, se nós insistirmos em utilizar as mesmas fórmulas, o mesmo modelo de liderança, provavelmente os resultados que teremos serão insuficientes à nossa necessidade. Nós claramente, para quem enxerga com uma razoável distância, em termos de entes federativos, né? Tu falaste governo federal, estado, municípios, embora se veja algum esforço político, claramente não há sintonia de pauta, de fluxos, de planejamento, é cada um atirando por um lado, né? Eu acho que nós estamos vivendo um paradoxo, ou uma dicotomia, que é o seguinte, nós gaúchos, por um lado tem todo o movimento anímico de retomada. Então, eu vou e divulgo que o Rio Grande do Sul vai se reerguer, vai superar. Sem dúvida irá. Entretanto, como é que eu faço para manter o animismo da população e manter o interesse daqueles que querem apoiar ou investir no Rio Grande do Sul? Ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar a realidade nua e crua, que é muito dura, que é de uma perda gigantesca e provavelmente sozinhos não teremos recursos para poder reerguer o nosso Estado. Então, por um lado, eu precisaria estar bravejando, né, de que sem os recursos... Esse é sempre também um dilema de comunicação, né? Tu falou mal comparando, mas eu lembrei no governo Sartori, quando eu fui secretário de Estado, justo esse era o problema, nós tínhamos uma crise gigantesca, para tu enfrentar essa crise tu precisava falar dela de alguma maneira, botava o anímico do Estado para baixo, porque o rombo era desse tamanho, né? Então é isso, tem que tratar do problema, mas ao mesmo tempo manter essa ativação emocional no fundo, né? Eu gosto muito de utilizar uma referência de um livro clássico de gestão, que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E ele fala do paradoxo de Stockdale. O paradoxo de Stockdale era um almirante que ficou preso durante a Guerra do Vietnã e ele estudou, depois virou psiquiatra, estudou quais eram os prisioneiros que sobreviviam ao campo de concentração e os que não sobreviviam. E ele retratou da seguinte maneira. Aqueles que sobreviveram são aqueles que conseguiram lidar com a realidade nua e crua do que eles estavam enfrentando, mas com uma fé inabalável de que amanhã seria melhor. E eu acho que é mais ou menos esse o momento que nós precisamos viver, é lidar com a realidade nua e crua e a fé inabalável de que nós faremos melhor. Mas eu não posso descaracterizar o tamanho da nossa crise. Hoje eu acho até que o pendor da fé e do anímico está maior do que a realidade, a gestão da realidade, né? Concordo contigo e eu acho que isso pode ter um efeito negativo para nós, porque somente o Rio Grande do Sul está embaixo d'água no Brasil. O Brasil está vivendo uma seca. Então, hoje, na mídia nacional, repercute muito mais a queimada no Pantanal e a seca que já se inicia na Amazônia do que o enchente do Rio Grande do Sul. Quando você vai e viaja para outros estados, existe uma conexão muito grande dos brasileiros, mas existe uma questão seguinte, nunca nos mobilizamos tanto para mandar doações para o Sul. O problema é bem maior do que doações. Só que as doações atenderam o primeiro momento. O momento de reconstrução do Rio Grande do Sul, nós precisamos de um volume de investimentos que somente a União, pelo modelo federativo que tem no Brasil, onde a gente manda toda a riqueza praticamente para um modelo federativo, só ele tem essa condição de fazer a alocação de recursos necessários para que o Rio Grande do Sul não somente retome a sua situação, mas que possa voltar a contribuir de uma forma pujante com o Brasil. E Daniel, me parece, não é crítica política, é mais constatação mesmo, Brasília ainda não, eu digo Brasília por isso, né, o establishment Brasília ainda não está lendo direito
me parece, o tamanho do que aconteceu aqui e principalmente do porvir, do problema que ainda vai se revelar. Eu acho que o Brasil não está vivendo isso. Eu acho que a comoção nós tivemos ainda, foi favorável num primeiro momento a exposição da mídia nacional, deu destaque, porque tinha o drama humano de uma forma muito presente, mas em termos da sua primeira pergunta, qual é o impacto de médio e longo prazo, o Rio Grande do Sul já vivia dificuldades antes dessa enchente. Então nós aceleramos muito isso. E também, e aí fazendo a meia-culpa, talvez nem os gaúchos, na sua organização e na sua governança, estejam fazendo a real dimensão de leitura dessa dificuldade. Porque a minha provocação para que a gente consiga avançar além dos discursos difusos, que todos eles estão na mesma direção, que nós precisamos talvez remodelar a forma como a gente se interconecta. Nós temos, mesmo no setor privado, nós temos múltiplas vozes. Será que não é hora de encontrar uma única voz? Será que não é hora também no setor político partidário, independentemente dos interesses de eleição, encontrar uma única voz para Brasília? O que acontece é que nós estamos... Uma pauta de consenso mesmo, né? Isso precisa ser construído. Suprapartidária. Isso não é simples, mas se você olhar no setor privado, nós não temos isso, no setor público muito menos, e ainda mais com as eleições se aproximando. E isso para mim é uma evidência de que nós gaúchos mesmo não estamos entendendo qual é a dimensão do desafio, porque independentemente de ideologias partidárias ou de corporações privadas, se eu olho para o futuro do Rio Grande do Sul da forma como está, eu digo assim, peraí, eu não posso continuar fazendo o mesmo jogo de articulação política, econômica que eu venho fazendo até aqui. Eu preciso de algo novo. Então, quando algo novo, a gente diz assim, mas como é que está a governança desse novo? Duas perguntas eu faço. Quem está tomando a decisão e como está tomando a decisão? E hoje, quando nós olhamos para o setor público no Rio Grande do Sul, hoje nós temos uma disputa de protagonismos pela forma como o governo federal reagiu ao Rio Grande do Sul, com uma narrativa de apoio, mas criando um sombreamento à própria liderança estadual, né? Então, hoje a população se pergunta e diz assim, quem é que está tomando a decisão para esse projeto de longo prazo? E como está tomando essa decisão? Será que nós temos confiança que os fundamentos do que está sendo decidido vão ao encontro da necessidade que nós temos como Estado? E a mesma coisa eu faço em relação ao próprio poder privado. Digo assim, as múltiplas lideranças, as múltiplas iniciativas estão se articulando? As intenções são as melhores, mas é nesse sentido a provocação de uma governança em rede, de uma governança que saia do patamar de que eu tenho o poder para quem é que pode contribuir com esse projeto de futuro. E não simplesmente quem é que já domina os mecanismos. Então, essa é a provocação e a reflexão. Ô Daniel, até para aproveitar o teu conhecimento e explicar, são dois conceitos que tu permeia, né? Qual é a diferença entre gestão e governança? Volto a dizer assim, a gestão ela está vinculada à execução das ações de gerenciamento de qualquer atividade, seja ela pública ou privada. Então, numa empresa privada é mais fácil de ver. Quando a gente fala em governança, a gente fala do poder dos sócios, e em empresas que estruturaram a sua governança, você tem um conselho. Um conselho representa os interesses do sócio. E quando a gente fala em gestão, a gente está falando da execução da estratégia. E aí você olha para o presidente da empresa, para o CEO, para o superintendente, dali para baixo é gestão, dali para cima é governança. Então, o que acontece, quando a gente pega organizações muito grandes, e você tem acionistas difusos, e você tem um presidente, como é que esse acionista é representado? Como é que os interesses desse acionista é respeitado? Então se cria um sistema de governança. E a mesma coisa a gente leva para o público.
né? Nada mais é quando a gente escolhe os nossos legisladores, o nosso executivo, nós como cidadãos escolhemos alguém que será o agente de execução das nossas políticas. Agora, se eu não continuo olhando para esse aspecto de governança, talvez as decisões que sejam tomadas sejam muito mais em benefício do agente do executivo do que do dono da instituição. Muito bom. Sabe que esse teu raciocínio sobre a reconstrução do Estado teve palestrando conosco na Universidade de Critério, o Márcio Coelho, que é CEO da Brívia, e ele fala de reconstrução criativa, ou seja, se construímos uma ponte num lugar que alagou, talvez agora seja, estou dando um exemplo mais simples, mas enfim, talvez seja o momento de construir uma ponte mais alta ou em outro lugar, ou seja, não é só reconstruir, tem aqui uma reflexão do reconstruir como e reconstruir melhor, né? O Márcio é brilhante, somos colegas no conselho da DVB do ano passado. Sim. É isso, não é voltar ao ponto de partida. Se a gente voltar ao ponto de partida, nós estaríamos muito atrasados. Então nós precisamos, já que nós temos que repensar uma série de estruturas, não só físicas, esse é o ponto. Não é só a ponte, não é só a escola, é a forma como nós nos organizamos, a forma como nós governamos, a forma como nós participamos da própria democracia, da própria sociedade. E sem aqui aspectos ideológicos de um lado e de outro, né? Eu sempre quando discuto com as pessoas e vem a queixa da política, eu pergunto, quantas vezes você mandou uma mensagem para o seu vereador, para o seu deputado, você já tentou? Eu faço isso com frequência. Tanto para positivo como negativo, porque também nós cidadãos nos acostumamos a fazer a reclamação. Mas quando é que você viu o nome de um vereador, de um deputado que você se identifica, gosta, ele tomou uma decisão até, às vezes, que não é popular, perdeu e você mandou uma mensagem para ele assim... Reforçando. Eu vi que você tomou essa decisão, eu apoio você, eu acho que é isso. E eu acho que o cidadão, ele não percebe a força que isso tem. Eu, há muitos anos, comecei a fazer isso e me dei conta do quão relevante isso é para o político, até para balizá-lo, de que existem percepções fora da bolha dele que apontam isso está adequado, isso parece que não está muito legal. Tu fala que a crítica mobiliza mais, né? Mas o elogio remove montanhas também, né? A gente usa pouco. Muito Inclusive no pouco. dia a dia corporativo, na política menos Muito ainda, né? pouco. Eu sabe que o meu comentário na Band se chama Outro Olhar, o comentário diário, também é o nome do programa. Esses dias eu fiz um elogiando os ex-governadores que estavam na Federação, do ponto de vista da personalidade política, porque se for olhar, eu conheço todos, têm uma vida mediana, homens e uma mulher decentes, podemos discordar aqui e acolá, né? Mas fomos governados por pessoas honradas, né? Então, às vezes é preciso ver a dimensão positiva das coisas. Acho interessante essa reflexão que tu faz. Eu acho que esse ponto que tu trazes, ele é ultra relevante, porque se nós não humanizarmos os nossos gestores e mesmo os profissionais que trabalham para o Estado e o poder público, nós nos distanciamos cada vez mais deles. E fica parecendo que é uma outra coisa, como se não fosse nós mesmos, de algum modo. E nós reforçamos a própria casta. Exatamente. A Né? casta do Milei, né? Então, assim, eu entendo, eu por essa experiência que eu tive no SED, eu sempre levo isso adiante, foi a primeira... Você sabe que quando eu entrei no Conselho de Desburocratização, em 2019, foi a primeira vez na minha vida que eu entrei no CAF. Ah, é? Primeira vez. Então foi a minha primeira aproximação com o poder público. E eu conheci gente extraordinária. Muita gente boa. Extraordinária. E eu digo o seguinte, quando nós generalizamos os profissionais do poder público numa régua muito baixa, nós retiramos todo o apoio que esses agentes de transformação pública que estão dentro necessitam do nosso apoio, e nós retiramos deles. Então, a minha provocação é, sim, uma aproximação crítica, independente, colaborativa, né? E que possamos levar, nós do setor privado, a sociedade civil organizada, um olhar de organização, uma instrumentalização que o poder público está distante. Então, aportemos isso para a melhoria de todos nós.
Agora, Daniel, vocês, a dona Maria Helena, né, dirigente de tantos anos da Parceiros Voluntários, né, há tantos anos vocês catequizam sobre isso. Agora, essa experiência mostrou também, tu já falaste em passar sobre isso, mas o poder disso que há tanto tempo vocês falam da força do voluntariado, do terceiro setor, né? A Maria Helena foi uma visionária, né? Porque a Maria Helena de 96 para 97, ela quando instituiu o Parceiros Voluntários, eu recordo ainda do primeiro planejamento, estou com ela desde o princípio, é que a gente dizia assim, todo ser humano é solidário e um voluntário em potencial. E ela liderou a Parceiros por mais de 20 anos, depois eu tive a honra e o desafio de sucedê-la. Seu presidente. Né? Então, uma responsabilidade gigante. E eu sempre trouxe o seguinte, eu nem quero converter novos voluntários, eu só queria mostrar para aqueles voluntários que já existem, que eles tomem consciência que eles são voluntários. E uma tragédia como essa, eu acho que demonstrou a capacidade que o ser humano tem de superar os seus próprios limites, de se vincular com aquilo que é mais atávico, que é o que fez a humanidade possível, né, em termos de construção, que é estender a mão ao outro sem saber quem é o outro. Fazer o bem. E quando a gente faz isso, na verdade a gente retroalimenta aquilo que a gente tem de melhor. Então, esse aspecto que eu acho que pode ser um veículo de transformação de nosso Brasil. A dona Maria Helena falava disso quando ninguém nem conhecia direito a palavra ainda. Quando não Vocês, existia, enfim. quando não existia terceiro setor. Quer dizer, hoje em dia terceiro setor é muito reconhecido, é um gigante no Brasil, o terceiro setor, mas a Maria Helena trouxe isso quando o terceiro setor não era nem tangenciado. E por sorte o trabalho foi bem desenvolvido, estruturado, montamos uma governança robusta, o que permitiu fazer a sucessão. E ter continuidade. E ter continuidade, porque o pior que poderia acontecer depois de uma dedicação tão grande com a liderança Maria Helena, mas com tantas pessoas envolvidas, que a saída da liderança deteriorasse todo o Tu assumiste quando, Daniel? Eu assumi no dia 6 de abril de 2020, no início da pandemia. Na sexta-feira foi decretado o isolamento, nós tínhamos uma assembleia presencial com a transição da Maria Helena e eu assumi exatamente no início do Covid. Que desafio. Ô Daniel, nós estamos nos encaminhando para o final, eu queria te ouvir um pouco sobre os dinheiros, né? Dinheiros das doações, dinheiro dos governos. De ano passado tu já falasse sobre isso, mas quer dizer, tem dinheiro sobre a mesa, vai ter dinheiro sobre a mesa. Aqui também vem decisivamente um desafio de governança e gestão para saber da alocação desses recursos, né? Eu vejo muitos prefeitos falando, olha, decidem uma coisa lá, não é exatamente o que eu quero. Eu fico pensando que nisso o localismo é quem mais consegue ajudar a saber para onde o dinheiro deve ir, né? Sem dúvida. Acho que são algumas camadas que tem aí. Quando apareceu essa enchente, a Parceiros Voluntários, ela se caracteriza por voluntariado e não por arrecadação de dinheiro em espécie. Entretanto, nós fomos levados a fazer essa intermediação lá no Covid. Nós tivemos que fazer isso. Depois, na enchente do Taquari, o ano passado, nós fizemos isso. Quando aconteceu esta enchente, rapidamente a gente fez um comitê de crise e olhamos o seguinte, em vez de pedir dinheiros, mesmo para toda a relação que nós temos, e nós tivemos vários oferecimentos, nós na Parceiros Voluntários colocamos a ênfase em dois aspectos. O aspecto número 1, qual é o nível de transparência e de compliance da Parceiros Voluntários? Seu histórico, certificações, nós temos auditoria desde o ano 0, de uma das Big Four, a PwC, voluntariamente nos audita. Nós temos Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal com 3 pessoas de mercado, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria. Então, nós temos um grau de governança que dá segurança para qualquer ente público ou privado que queira colocar dinheiro ali. E o segundo aspecto, montamos um site mostrando para onde estava indo cada centavo. Então, transparência e compliance na alocação desses recursos. Quando nós mostramos isso, o volume de dinheiro ele aumentou drasticamente. E eu tenho dito isso... Dinheiro pede confiança. E o que nós temos menos hoje? É confiança. Então, agora, essas iniciativas como nós temos da Parceiros, do Instituto Ling,
do Instituto Floresta, né? Nós temos múltiplos, só que o tamanho desses dinheiros, eles servem em termos de assistência. Mas para a reestruturação do nosso Estado, nós precisamos de outros dinheiros, outras dimensões. Uns falam que é 50, outros falam que é 100, já se fala em 200 bi. De qualquer maneira, se eu não montar uma estrutura de governança moderna, que tenha o princípio de transparência, de compliance, que possa trazer confiança, como é que eu vou mobilizar tudo isso? Então, a minha provocação e o meu desejo é que a gente possa fazer um olhar, uma meta-análise, quem é que está tomando a decisão, para onde está indo e como está tomando, porque não haverá recurso para tudo e para todos. Nós teremos que priorizar. Quais serão esses critérios? Isso precisa ser transparente e isso precisa ser no benefício da sociedade gaúcha e não de uma entidade, de uma corporação, de um partido político. Eu fico te ouvindo, não quero terminar o programa com pessimismo, mas eu noto que os principais atores ainda não acharam o ponto dessa visão mais cooperativa, colaborativa, né? Eu acho que não, eu acho que ainda estão tentando alguns modelos e a minha esperança e expectativa é que em determinado momento nós vamos ter que fazer essa conciliação, se não por desejo, por necessidade. Porque, e tu dominas esse tema muito mais do que eu, à medida que as respostas não emergirem, a sociedade irá reagir. Ela irá reagir tanto no campo político partidário, como no campo de reputacional das organizações privadas. Então, a solução está posta, ela está viável. Não será fácil executar, mas eu tenho confiança absoluta pelas minhas perspectivas e minhas experiências em governança pública e privada, que há soluções sim que permitirão esse encontro. Eu sou muito confiante, se não fosse confiante, eu não teria feito essa provocação que nos permitiu estar aqui hoje. Verdade. E o Rio Grande do Sul tem um histórico, né, Daniel, de enfrentamento de dificuldades, adversidades, que também é inspirador num momento como esse, né? Isso nos dá a garantia que nós temos a fortaleza interna. Agora, é hora de não olhar mais pelo retrovisor e olhar pelo para-brisas. Então, quando a gente colocar o Rio Grande do Sul que nós desejamos ir e a minha agenda, eu sempre digo o seguinte, cada um ter a sua agenda, ela é legítima. O que não é legítimo é que a agenda própria seja colocada acima da agenda coletiva. Então, vamos inverter, vamos colocar a agenda coletiva à frente e na consequência disso, a minha agenda própria irá evoluir. E eu acho que é um cliquezinho, nós estamos próximos. Nós precisamos entender e experimentar novos modelos, confiança absoluta, né? Realidade nua e crua hoje e fé inabalável de que amanhã será melhor. Muito bom. E tu falaste outra expressão que tu usaste em alguns dos teus materiais, o tal do modelo de prosperidade sustentável, né? É disso que se trata. Exatamente isso, porque a sustentabilidade, a gente quando fala em sustentabilidade pensa no meio ambiente, é fundamental, nós estamos vendo os efeitos. Bem mais do que isso. Quando nós falamos de sustentabilidade, eu penso na sustentabilidade social, porque não adianta ter essa desigualdade, enquanto nós falamos aqui, tem gente nos abrigos hoje. Agora, nada disso para em pé se não tiver sustentabilidade econômica. E para que eu possa organizar e fazer o manejo dessas sustentabilidades que frequentemente elas se contrariam, eu preciso olhar para a governança. A governança é a meta-análise da tomada de decisão desses três aspectos. Daniel Santoro. Santoro ou Santoro? Eu me chamo dos dois, eu atendo pelos dois. É uma alegria falar contigo, aprender contigo, essa provocação nessa hora. É importantíssima pensar para além do convencional, né? Nos exigir mais, foi muito bom. Te agradeço muito. Agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Muito bem. Quem nos acompanhou na Rádio Bandeirantes, pela internet, nas minhas redes sociais, nos canais da rádio também, terá a íntegra do programa. Obrigado, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.